Como evoluiu a economia portuguesa durante o terceiro trimestre de 2022? Durante o terceiro trimestre, assistimos a uma marcada deterioração do contexto macroeconómico em Portugal devido ao prolongar da escalada da inflação e à drástica subida das taxas de juros de referência na zona euro. A taxa da inflação ascendeu a 9,5% no conjunto do trimestre, com o aumento dos preços a revelar-se mais persistente, rápido e abrangente. O preço dos alimentos e bebidas não alcoólicas aumentou em média 15,2% face ao mesmo trimestre de 2021. Na eletricidade e gás, o aumento foi de cerca de 30%, enquanto na hotelaria os preços aumentaram em média 44% face ao trimestre homólogo. No que respeita às taxas de juro, assistimos a uma subida galopante das taxas Euribor, com a taxa a 6 meses a passar de uma média de 0,16% em junho para 1,6% em setembro, encontrando-se no início de dezembro próximo dos 2,4%. Estes desenvolvimentos negativos aumentaram significativamente o custo de vida das famílias e levaram a nova redução da confiança dos consumidores para o valor mais baixo desde abril de 2020. Apesar destes desenvolvimentos negativos, o desempenho da economia portuguesa surpreendeu pela positiva, com o consumo das famílias em termos reais a aumentar 1,1% face ao segundo trimestre deste ano e 4,5% face ao mesmo trimestre de 2021, enquanto ainda se encontrava condicionado pelas limitações em vigor e pelos receios de contágio pelo SARS-CoV-2. Este aumento foi inclusive registado em todas as principais categorias de consumo, que encerraram o trimestre acima dos respectivos referenciais pré-pandemia. O crescimento do consumo privado, em dissonância com o desenrolar do contexto macroeconómico, contribuiu para que o PIB, em termos reais, registasse um crescimento de 4,9% relativamente ao mesmo trimestre de 2021 e de 0,4% em relação ao trimestre anterior, o que representa uma aceleração face à variação de 0,1% registada no segundo trimestre de 2022. Para este crescimento contribuiu também a recuperação do turismo internacional, com o número de dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico a encerrar o trimestre em linha com o comparável no pré-pandemia. Registaram-se sinais de inversão de ciclo económico em Portugal? Sim. Apesar da aceleração do PIB e do aumento do consumo privado, vários sinais apontam para uma mudança de ciclo económico em Portugal. Os mais relevantes encontram-se no mercado de trabalho, na situação financeira das famílias e na dinâmica de investimento empresarial. No mercado de trabalho, a criação de emprego tem vindo a perder fulgor, tendo-se registado no terceiro trimestre, pela primeira vez em ano e meio, uma ligeira redução em cadeia dos níveis de emprego, interrompendo a tendência de queda da taxa de desemprego, que estabilizou nos 6%. No entanto, o mercado de trabalho continua a dar sinais de sobreaquecimento, com a taxa de desemprego em mínimos de 20 anos, o número de vagas em níveis elevados e a falta de mão de obra a continuar a ser identificada pelas empresas como um dos principais fatores limitadores da sua atividade, em especial nos setores da restauração e hotelaria. Por sua vez, o aumento dos custos de financiamento, com a subida das taxas de juro, tem-se repercutido rapidamente no aumento das prestações de crédito e contribuído para a deterioração da situação financeira das famílias e para o abrandamento do investimento, que em termos reais registrou pelo segundo trimestre consecutivo uma redução em cadeia, tanto da componente de construção como de máquinas e equipamentos. O que esperar dos próximos trimestres? A continuação do movimento de subida das taxas de juros nos principais blocos económicos mundiais, incluindo na zona euro, levará à deterioração das condições de financiamento, enquanto o expectável prolongar do conflito na Ucrânia manterá o contexto internacional fortemente condicionado pelo mercado de bens energéticos e alimentares. O contexto macroeconómico que se avizinha será assim complexo e exigente, com a contínua pressão nos custos empresariais, com matérias-primas e energia, a promover o aumento dos preços em praticamente todos os setores da economia portuguesa, embora a um ritmo mais lento do que durante o ano que agora termina. A inflação manter-se-á elevada e as taxas de juros em trajetória ascendente, aumentando a pressão financeira e o custo de vida das famílias, o que por sua vez deverá acentuar os sinais de abrandamento económico. Desta forma, depois de em 2022 registrar um crescimento ímpar na história recente, o PIB deverá abrandar abruptamente no próximo ano, antecipando-se um crescimento anémico em 2023. No entanto, o contexto atual continua envolto em incerteza à qual as projeções económicas não são imunes. Nesse sentido, o desempenho da economia portuguesa poderá surpreender pela positiva, em virtude da melhoria dos níveis de endividamento de famílias e empresas durante a última década, ou em sentido contrário a revelar-se mais negativo, por exemplo devido ao escalar do conflito na Ucrânia ou ao abrandamento mais pronunciado da economia global. Os próximos meses serão assim decisivos para avaliar a resiliência da economia portuguesa. Obrigado e até ao próximo Market Watch.